Sabe aquela tarefa super repetitiva que parece comer horas do nosso dia? Todo mundo tem uma. E se a gente pudesse simplesmente entregar essa tarefa para um assistente de IA pessoal? É exatamente isso que vamos ver hoje. Uma história real de como a frustração com o trabalho manual virou um fluxo de trabalho 100% automatizado, usando o que há de mais moderno em IA. Bom, para a gente entender, tudo começa com um desafio bem comum para um monte de gente: o trabalho repetitivo. Pensa só, um advogado que todo santo dia precisa analisar processos judiciais e montar relatórios. É um trabalho super importante, claro, mas é incrivelmente manual. E isso acaba roubando um tempo precioso que poderia ser usado em coisas mais estratégicas, né? E aí, sabe como é? Vem aquele momento, aquele estalo de frustração que acaba sendo o motor da inovação. Aquele pensamento de, nossa, isso é muito demorado, bem que poderia ter um roteiro para fazer isso. É dessa constatação tão simples que a busca por uma solução mais inteligente de verdade começa. Com um problema bem claro na cabeça, a solução começa a aparecer. E a grande virada de chave é essa: sair dos cliques manuais para uma abordagem programática. A ideia, então, é criar um script, sabe? Um roteiro digital que faz a mesma tarefa de novo e de novo, só que de forma instantânea e, o melhor de tudo, sem erros. A automação foi pensada em 4 etapas bem lógicas, construindo a solução passo a passo. Primeiro, claro, tem que pegar os dados brutos. Depois, criar um modelo, um template para o relatório final. A terceira etapa é usar a automação para preencher esse modelo com os dados. E, por fim, a grande sacada: escalar tudo isso para que funcione com dezenas, centenas de casos de uma vez só. O primeiro passo técnico usa um comando chamado curl. Pensa nele como se fosse um mensageiro digital. Ele vai até a porta de dados do tribunal, que os programadores chamam de API, e pede todas as informações do processo. E essas informações chegam num formato super organizado, que as máquinas entendem fácil, chamado JSON. Ok, se o curl foi o mensageiro, o comando Fabric é o cérebro da operação. Ele pega todos aqueles dados brutos do arquivo JSON e, com um conjunto de instruções bem inteligentes, transforma tudo no relatório final. É a ferramenta que dá sentido àqueles dados todos e formata o documento de um jeito útil e legível. E olha só o poder disso na prática. Aquela montanha de dados brutos, meio confusos, vira uma tabela limpinha, super analítica, com uma olhada rápida, já dá para ver o tipo de documento, a quantidade, o período, a situação. A informação deixa de ser só um amontoado de dados e vira inteligência de verdade. Bom, a gente viu o comando Fabric em ação, mas o que tem por trás dele de verdade? Para entender a mágica, a gente precisa ir um pouco mais fundo, explorar a tecnologia que permite essa transformação toda. Vamos descobrir o que é, afinal, esse tal de Fabric. O Fabric não é só um comando. Ele é uma estrutura de código aberto, tipo um kit de ferramentas com regras, feito para turbinar nossas habilidades com inteligência artificial. O segredo dele está no uso de padrões, que são como receitas de bolo para prompts de IA. São instruções prontas, reutilizáveis, que garantem que o resultado vai ser excelente, sempre. Essa comparação aqui é perfeita para entender a diferença. Tentar usar IA com um prompt vago é como pedir para um construtor fazer uma casa sem a planta. A chance de dar errado é enorme. Já um padrão do Fabric, ele é a planta. Ele dá a estrutura, o contexto, os detalhes para a IA construir exatamente o que foi pedido, de forma precisa e que funcione. Claro que uma estrutura inteligente como o Fabri precisa de um motor muito potente para funcionar. Então, o que será que tem debaixo do capô desse sistema? Vamos conhecer o modelo de IA que dá vida a todo esse processo. Apresento a vocês o Qwen 2.5 Coder. Ele é um modelo de linguagem de código aberto super moderno, mas com uma especialidade que faz toda a diferença. Ele é um mestre em código. É essa habilidade que dá a capacidade de programação e raciocínio para o Fabri conseguir fazer tarefas tão complexas com tanta eficiência. E para a gente ter uma ideia da escala desse modelo, olha só esse número. Ele foi treinado com mais de 5 trilhões e meio de tokens de dados. Um token é como se fosse uma palavra ou um pedacinho de palavra. É uma quantidade de informação que a gente mal consegue imaginar e é isso que forma a base de conhecimento dele. Mas olha, o poder de um modelo de IA não vem só da quantidade de dados, não. A força de verdade está na qualidade e na mistura desses dados. Não é só sobre código, mas sim sobre uma combinação muito bem balanceada de diferentes tipos de conhecimento. E aqui está a receita do sucesso.
A maior parte, 70%, é dado de código, o que o torna um especialista em programação. Mas os 20% de texto garantem que ele entenda a linguagem humana, o contexto, e os 10% de matemática dão uma base sólida de raciocínio lógico. É essa mistura que o torna tão versátil e poderoso. Então, como é que a gente junta todas essas peças para construir, basicamente, um programador pessoal de IA? A beleza dessa solução está exatamente aí, em como as diferentes camadas de tecnologia, o problema, a estrutura e o motor, se encaixam perfeitamente para resolver um desafio do mundo real. No final das contas, a receita para essa automação de sucesso tem 3 ingredientes principais. Primeiro, começa com um problema bem claro e repetitivo. Depois, se aplica uma estrutura inteligente, como Fabric, para guiar a IA. E por fim, tudo isso é executado por um motor poderoso e especializado, como o Qwen 2.5 Coder, para fazer o trabalho pesado. O que nos leva a uma última reflexão. A gente acabou de ver como uma tarefa jurídica super repetitiva foi completamente transformada. Agora, a pergunta que fica no ar é: qual tarefa cansativa na rotina de cada um está só esperando para ser reinventada com as ferramentas certas? A próxima grande automação pode estar a um simples roteiro de distância.